Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? E é sobre isso que eu quero dizer. É o tema que o próprio texto diz. Quando Paulo diz aqui os que dormem, ele está falando dos mortos. Dormir aqui é morrer. A primeira morte. O que é a primeira morte? O sono, este que o espírito e a alma se separam do corpo, da matéria. Então ele diz: não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que morrem. Ele diz: porque se cremos que Deus ressuscitou Jesus, ele vai fazer assim conosco. Aí no versículo seguinte ele fala: quanto a nós, os vivos, os que ficarmos vivos até o dia da vinda do Senhor. Então é um ensinamento para os vivos a respeito dos mortos. Como os vivos de hoje são os mortos de amanhã, é uma palavra para os vivos e os mortos. Nós estamos num mundo onde as duas coisas são uma realidade: morte e vida. Não tem como a gente fugir disso, nós herdamos isso. Herdamos de Deus a vida e herdamos de Adão a morte. Não podemos fugir deste assunto. São duas realidades. Nós pertencemos a uma espécie destinada às duas realidades. A humanidade termina em morte e em vida. A Bíblia fala de vida eterna e morte eterna. Então nós herdamos a vida de Deus, herdamos a morte da queda e vivemos num mundo onde isso é uma realidade. E também pertencemos a uma espécie que não está imune a essa realidade. Morte e vida faz parte da nossa realidade. O texto começa dizendo primeiro a respeito dos mortos. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morrem. Muito bem. Os mortos, Paulo já começa separando dizendo: não quero que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ele tem uma orientação para os vivos e tem uma orientação para os mortos. Falando da orientação a respeito dos mortos, já separa os mortos em duas classes: aqueles que morrem com esperança e aqueles que morrem sem esperança. Esperança pode ser entendido como fé. Quem espera na promessa de Deus. Observe que, no princípio, quando a morte veio a existir, imediatamente após a vinda da morte, quando o homem pecou, quando eu falo que a morte veio a existir no mundo humano, ela já existia no mundo espiritual. Lúcifer já tinha pecado contra Deus, e pecar contra a vida é ir para o reino da morte. Por isso ele será lançado também no lago de fogo, nas trevas exteriores, que é o reino da morte eterna. Então a morte já existia no mundo espiritual, mas quando ela veio a existir no mundo, que é a nossa realidade, o mundo humano, na terra, nós temos ali de imediato dois atos de Deus. Primeira coisa que Deus fez antes de alguém morrer foi fazer uma promessa, para dar a esperança. Deus se antecipa à morte e não deixa ninguém morrer sem ter uma promessa. E gerar dentro do coração do ser vivo que Ele criou para viver uma esperança.
Antes de ter a primeira morte, o mundo dos mortos estava inabitado, não existia. Quando Deus viu que o homem pecou e ele, por ser verdadeiro, tinha dito: no dia em que você fizer, morrerás, certamente morrerás. Então agora o homem vai morrer. Mas antes dele morrer, Deus já faz uma promessa. Ele olha para a serpente e diz: está vendo esta mulher que você enganou? Do ventre dela eu vou levantar um que vai te esmagar a cabeça. Você vai ferir o calcanhar, mas ele já profetiza e antecipa, faz uma promessa do Salvador e dá uma palavra de esperança. Fica claro que Deus não queria ninguém, jamais, entrando na morte eterna sem esperança. Porque aí o quadro é desastroso. O homem, depois de Deus, foi criar os seus meios de se salvar. Aí aparece limbo, karma, nirvana, purgatório, intercessão pelos mortos, reencarnação. Aí o homem começa a abrir as suas janelas para resolver o problema da morte. Mas o problema da morte, Deus resolveu antes da morte reinar. E deu essa esperança para a sua criatura. Quem acreditou em Deus e morreu nessa esperança, Paulo diz: olha, não quero que vocês ignorem isso. Morrer com esperança é uma coisa. Nem todos têm esperança. E nem todos também deixam de ter. Tem aqueles que vão morrer na fé, aqueles que vão morrer sem fé. Não misture tudo isso, porque senão a vida vai ficar insuportável. Vocês vão se entristecer como os demais. Então o primeiro ato de Deus foi antecipar a morte e dar uma esperança para que antes da vinda do Salvador o homem já pudesse morrer em esperança. Por isso ninguém será salvo a não ser por Jesus. Quem viveu antes de Jesus foi salvo na esperança do Cristo que viria. E quem vive como nós depois de Jesus é salvo na esperança do Cristo que já veio. Os santos do Antigo Testamento tinham que acreditar no caráter de Deus, que Deus não blefa, que Deus não brinca, que Deus falou que ele viria, e ele veio no tempo certo, cumpriu a sua missão, aquilo que apraz a Deus, e quem acreditou em Deus teve privilégio de conhecer Jesus na região dos mortos, quando ele morreu na cruz do Calvário, e desceu às profundezas do inferno e pregou aos espíritos em prisão: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, eu tenho nas minhas mãos a chave do inferno e da morte. Quem ouviu essa mensagem, mas morreu sem esperança, tomou conhecimento que Deus cumpriu com a sua palavra, porém morreu sem esperança. E isso é terrível. O segundo ato de Deus foi que, imediatamente após a morte, ele expulsou o homem que ele criara do jardim do Éden. E disse Deus: para que não ocorra, porque na primeira vez que o homem pecou, Deus entendeu na sua justiça que ele foi ludibriado, ele foi enganado. Ele poderia ter rejeitado, mas também não pecou livremente, como aconteceu com Lúcifer antes dele. Foi o agente do pecado. O homem foi seduzido, foi prometido para ele algo melhor, que ele abriria os olhos, que ele seria igual a Deus, que a coisa ficaria melhor. E porque ele foi enganado, Deus veio em seu socorro e faz-lhe uma esperança. Mas agora, consciente, conhecendo o bem e o mal, porque até então o homem era inocente, não conhecia o mal, somente o bem, se ele comesse da árvore da vida, ele poderia viver eternamente no pecado. E não é essa a vontade de Deus, de que o homem viva sem esperança para sempre. Então Deus o impede para que, porventura, ele não fizesse isso. Assim, queridos, a esperança foi um ato da misericórdia de Deus, que criou o homem, amou o homem e não aceitou a queda do homem. Sabendo que ele foi enganado, Deus deu-lhe uma oportunidade. Veja que Deus não colocou panos quentes no pecado do homem. Ele teria, do mesmo jeito que ele decidiu pela morte, ele teria que dali para frente agora decidir pela vida, a escolha seria dele. Por isso que Deus não interfere, você morre do jeito que você quiser, com ou sem esperança, com ou sem fé. Deus trabalha, Deus orienta, Deus faz tudo que está ao seu alcance, sem passar por sua justiça, para que você escolha a vida. Mas ele falou: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas, mas você terá que escolher. Então a esperança, ela foi um ato da misericórdia de Deus. E Paulo diz: nós não podemos ignorar a realidade da morte. A morte é uma realidade.
Mas também é uma realidade o que é morrer com ou sem esperança. Pulando o versículo 14 e indo para o 15, depois a gente volta no 14, ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor. Parem um pouquinho, na vírgula. Nós os vivos. Os que ficarmos vivos, depois até a vinda do Senhor. O que vai acontecer? Com os mortos, ele já falou, tem dois destinos, tem dois pesos, tem dois fatos distintos um do outro, duas realidades. Morrer com esperança e morrer sem esperança. Para os que vivem não é diferente. Viver com esperança e viver sem esperança. E de modo nenhum nós estamos numa situação melhor do que aqueles que morreram. Nem agora em vida e nem no dia da ressurreição. Nós não os precederemos. Talvez a gente não tenha uma informação mais correta do que implica em ser vivo. Eu sei que todo mundo gosta da vida. Quem aqui quer morrer? Diga amém. Vou perguntar, talvez você não entendeu. Quem aqui quer morrer? Diga amém. Entenderam mesmo? Ninguém quer morrer. Mesmo sabendo que está salvo, mesmo sabendo que Deus é bom, mesmo sabendo que do outro lado é maravilhoso, mesmo que aqui você esteja numa quebradeira tremenda, ninguém quer morrer. Tudo por mais um dia. Que eu puder pagar por mais um dia de vida. Sabe por que isso, queridos? Isso é de Deus. Porque nós herdamos a vida de Deus, e porque Deus é um Deus vivo, e porque nós fomos feitos para viver com Deus, por isso nós amamos e celebramos a vida. E tudo que é vivo é maravilhoso. Porque o homem se encanta com o reino vegetal, as plantas, as flores, são vivos. Porque nós nos encantamos com o reino animal. Porque é vivo. Porque nós nos encantamos com os astros. Apesar de não ser vivo, fica claro que um ser vivo colocou inteligência, cor e brilho em tudo isso. Então nós herdamos isso de Deus e aprendemos com Deus. Cada vez que você faz um culto de aniversário e diz obrigado, Senhor, é exatamente isso. Senhor, obrigado pela vida. Talvez não seja tão rico quanto eu gostaria, não tenho a cor que gostaria, não tenho a estatura que gostaria, não tenho... Mas olha, quer saber de uma coisa? Eu estou vivo. E eu celebro a vida ao Senhor da vida. O próprio Deus na Bíblia se apresenta como Deus vivo. Então, vocês não dizem que vocês são do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó? E como é que agora vocês dizem que não há ressurreição? Por acaso Deus é Deus de mortos? Disse Jesus. Se vocês são filhos de Abraão, então Abraão está vivo, porque Deus não é Deus de morto. Deus só é Deus de Abraão se Abraão estiver vivo. Nós aprendemos com Deus a celebrar a vida e valorizamos a vida, porque Deus é vivo. A morte não estava no plano de Deus, ela veio a existir por causa do pecado, do engano de Satanás e da rebeldia do homem e da dúvida que Satanás colocou no coração do homem quanto ao caráter e a proteção e fidelidade de Deus. O homem duvidou e pecou e herdou a morte. Mas como nós não fomos criados para viver na morte, então nós não gostamos da morte, não gostamos das trevas, não gostamos do reino da morte. Jamais. Essa é uma coisa que nós não podemos ignorar. Nós somos pela vida, amamos a vida, celebramos a vida, Deus é vivo e quanto pudermos temos que viver intensamente. Curta a vida que Deus te deu. Viva a vida que Deus te deu. Nunca desista da vida. Por isso a Bíblia fala que o homem não pode tirar a vida. Lá fala que é nascido da vontade da carne, que é nascido da vontade de Deus, de Deus. Mas se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Esse versículo, ele está dizendo que o homem não tem poder para destruir a vida. Ele compete a Deus, ou a quem Deus permitir. Da forma como Deus permitir. Mas o homem não tem essa autoridade de destruir o templo de Deus. Se alguém destruir, Deus o destruirá. Ele disse isso a Nicodemos. Agora, deixar de celebrar a vida, nós não podemos, porque herdamos isso de Deus. Amar a vida a ponto de idolatrar e fazer da vida um Deus e não o Criador dela, é uma utopia que faz o homem, do mesmo jeito daquele que morreu sem esperança, faz o homem um ser vivo,
trabalhar em favor do reino da morte contra a vida. Viver sem esperança. Viver sem esperança é se aliar ao reino da morte contra a vida. Nessa época agora de gripe suína, de vírus, nós temos algumas informações que eu acho importante a gente passar. Eu não sou nenhum entendido na área da saúde, mas hoje vem tanta informação a respeito da saúde, da vida, dos vírus, que eu acho isso importante. Nós, os vivos, os que ficarmos vivos, ou seja, o que é um ser vivo? Eu sei que quando as pessoas falam de ser vivo hoje, elas estão falando do corpo. Pouca informação se traz do espírito e da alma, que é o primeiro versículo quando fala dos mortos. Quando fala dos mortos, está falando a quem terminou a sua vida na matéria e foi para a vida espiritual, tem esses dois caminhos, com esperança e sem esperança. Mas aqueles que ainda vão continuar vivos aqui no corpo, o que é um ser vivo? Um ser vivo, de acordo com as informações que nós temos de quem entende, diz que um ser vivo é um corpo que é composto de 10 trilhões de células que abriga 100 trilhões de bactérias. Quem disse isso sabe o que está dizendo. Um infectologista renomado diz que se nós pudéssemos pesar todo ser vivo na Terra, vivo, isso daria 80% de micróbios. Na mesma linha de pensamento, ele falou, se nós pudéssemos escrever sobre todo ser vivo, o que se pode escrever da vida, numa enciclopédia de 30 volumes, 27 delas seria sobre micróbios, microbios, mundo invisível. Ou seja, do ponto de vista de um micróbio, nós somos um delicioso Sander de ovo maltine. Veja como isso faz sentido em algumas coisas que nós queremos meditar. Então, do ponto de vista deste mundo dos micróbios, bactéria e vírus, o que é uma bactéria? A bactéria é uma célula única, respira, come e se locomove. Acho que tem milhões delas pastando alegremente na superfície do nosso corpo. Tem mais bactéria na superfície do nosso corpo do que gente morando na Terra. Nossa pele, nossos poros é um oásis de água, de caloria, de gorduras para elas se alimentarem. Eu quero que os irmãos entendam isso, como nós temos que rever os nossos conceitos a respeito da vida com esperança e vida sem esperança. Então, uma bactéria é isso, é uma célula única, que ela tem a capacidade de respirar, comer, se locomover. Ela é dona do próprio nariz e se reproduz à vontade. Ela é pequena, cabe 3.000 na cabeça de um alfinete, diz o infectologista. 3.000. O vírus, disse ele, diferente da bactéria, apesar de causar algumas doenças igual à bactéria, como a pneumonia ou a meningite, diz que ele é inerte como uma pedra. Ele é menor do que a bactéria, como é um homem perto de um prédio de 5 andares. Para a gente ter uma ideia rapidinha assim. Então a bactéria é o prédio de 5 andares e o vírus é o homem, a comparação de um com o outro. Diferente da bactéria que é dona do próprio nariz, que come, se locomove e reproduz, ele é inerte como uma pedra. Ele não consegue se reproduzir sozinho. Então, como ele faz para se reproduzir? Ele pega uma carona na célula, na bactéria, que sabe fazer isso muito bem, se reproduzir, e ali ele a disseca e a transforma num zumbi a seu serviço, cumprindo aquilo que lhe apraz, o vírus. Cada tipo de vírus, ele tem uma espécie de código ou uma chave que consegue penetrar no interior de uma célula de uma bactéria. Por isso, cada um deles consegue produzir uma doença diferente, que depois vai precisar de uma cura específica para a área daquele vírus. Um exemplo disso, vamos falar de um conhecido. O vírus do HIV, disse o infectologista, ele tem a chave que abre a célula CD4. Essa célula, ela é fundamental para o sistema imunológico. Então o vírus, ele não causa nenhum tipo de doença, ele se alimenta só destruindo a célula que produz força para o sistema imunológico. Como ele se reproduz em quantidade, como ele muta, como ele dribla os medicamentos, nós vamos ver já por quê. Ele vai lá e detona o sistema imunológico e não adoece a pessoa, mas qualquer outra doença liquida com ela. Então, esses milhões de vírus, cada um tem um códigozinho para abrir uma célula. Provoca uma doença específica, vai precisar de uma cura específica, agindo
dentro do nosso corpo. Isso é um ser vivo. Muito bem. Ele também diz uma coisa interessante, a nossa defesa. A nossa defesa começa já na pele, porque a nossa pele, a primeira pele aqui, vou chamar de pele, desprezar os nomes que eles falam lá, que eu não sei nem pronunciar. Mas a nossa primeira defesa na pele, a nossa primeira pele é uma camada de células mortas. E células mortas não interessa para o vírus, porque o vírus não consegue se reproduzir sozinho, ele precisa de célula viva, ou bactéria ou célula. Portanto, ele não entra pela nossa pele porque não tem vida para ele transformar em zumbi a seu serviço, para reproduzir a sua morte. Então ele tem que entrar pela boca, nariz, genitais, por um mosquito ou direto no sangue, para ele poder atuar no corpo. Aí disse o cientista, as nossas células de defesa, elas são 50 bilhões, chamadas de linfócitos. O nosso exército de defesa atira para matar em todas as direções. Mas quando ele identifica um vírus, quando ele consegue reconhecer um vírus, além de atirar, diz que as nossas células de defesa, elas se reproduzem em clone, formando um verdadeiro exército. Porque agora ela identificou um vírus mortal, letal. Daí de onde vêm as vacinas? Como que é a vacina? A vacina nada mais é do que injetar digitais de um vírus, ou um vírus enfraquecido, diluído, para produzir no organismo da pessoa esses clones que são multiplicados das células das defesas. Da onde vêm as curas através das vacinas. Então esses poderosos